quando a gente quebra um princípio espiritual. O eunuco não podia gerar. A descendência estava comprometida. Ficaria comprometida. Quando a gente erra e sai do propósito do temor, há um bloqueio nas nossas gerações de viver o propósito. A graça e a paz, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela confiança. Olha, esse podcast Estação Família tem feito realmente assim grandes mudanças na vida das pessoas, testemunho. Eu sou pastor Cristiano, sou médico, pecuarista, tenho 4 filhos, casado, muito bem casado, há 21 anos com a minha linda esposa e tenho tido o prazer de trazer respostas do dia a dia, como aplicar a Bíblia no dia a dia. E para isso, eu tenho aqui um interlocutor, uma pessoa que tem um domínio muito grande sobre as Escrituras, que tem me ajudado a extrair, através da interlocução, das perguntas, da visão, aquilo que talvez seja a tua dúvida, minha dúvida e a dúvida dele, e juntos nós estamos construindo esse podcast. Daniel, bem-vindo. Obrigado pelas palavras, mas a grande verdade é que eu aprendo muito aqui e eu faço as perguntas até para tirar minhas dúvidas, né? Algumas são perguntas retóricas para que você aprenda também, mas na maior parte das vezes eu aprendo e aprendo muito com Estação Família, com a sua mensagem, com aquilo que você entrega. Obrigado por me convidar, é sempre um prazer estar aqui no Estação Família. E o que vamos continuar hoje? No último episódio falamos sobre o rei Ezequias, sobre a ideia do sacerdócio. Nós somos sacerdotes da nossa casa, temos que buscar a Deus para ser referência dentro de casa. Só que o rei Ezequias, em determinado momento, ele começou bem, mas a história dele começa a embolar. E a minha pergunta é o que aconteceu com Ezequias, o que você quer trazer para a gente hoje e como não terminar mal. Como começar bem e terminar bem. Ótimo. Então, eu acho assim, todo mundo quer ter sucesso na vida. Verdade. Não é, Daniel? Quem não quer ter sucesso? Verdade, todo mundo. E o que é sucesso aos olhos de Deus? Sucesso aos olhos de Deus é a sucessão. Tanto é que ele manda o seu filho para ser a sucessão da vitória. Amém. Na aliança perfeita. Ele manda a sua sucessão executar um plano perfeito. Então, aonde foi que Ezequias se perde? Ezequias se perde quando ele tira o foco da sucessão e traz o foco para o eu. Vamos só citar qual é a referência bíblica para quem estiver nos acompanhando poder seguir. Nós falamos no episódio passado e agora nós estamos lendo qual livro? Nós começamos falando em 2 Reis, capítulo 18, do 1 ao 7, onde nós tratamos o que Ezequias fez que deu certo. Então, Ezequias, com 25 anos, se mostrou maduro. A maturidade ela é espiritual. Ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Ele modelou, e ele fazia tudo assim como seu pai Davi fazia. Ele não era filho de Davi, mas ele era descendente de Davi. Isso quer dizer que nós olhamos a importância da modelagem daqueles que fazem o que é reto aos olhos de Deus. A Bíblia fala que ele confiou no Senhor. E como essa confiança foi materializada? Tirando a idolatria, tirando a religiosidade, Muito bom. se aproximando de Deus, não deixando de segui-lo, independente das circunstâncias. Não serviu ou se rendeu ao maior reino da época, que era da Assíria, e enfrentou os seus inimigos, que eram os filisteus, até no território deles. Comenta, Daniel. Essa é uma visão geral do que a gente falou no episódio passado e são lições que você tem que trazer para a sua casa. Se afastar daquilo que toma o lugar de Deus, marcar o seu território e combater e vencer seus inimigos,
Porque tudo isso que você fizer, além de te aproximar de Deus, de fazer você cumprir o seu propósito, vai fazer com que você seja um exemplo dentro da sua casa. Ezequias foi tudo isso, fez tudo isso. Só que em determinado momento ele fraquejou, posso falar assim? Então vamos analisar. Capítulo 20 de 2 Reis. O versículo 1 vai dizer o seguinte: Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Daniel, este homem, ele era um homem temente a Deus, que fazia tudo o que ele podia para ser reto aos olhos do Senhor, para depositar a confiança em Deus. E uma das formas dele demonstrar a fé que ele tinha é que ele sempre tinha a opinião de um profeta. Ou ele orava e Deus enviava, ou ele pedia para esse profeta ser chamado. Ok? Então, se você for ver ele no capítulo 19, versículo 1, vai dizer assim, ó: Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então ele mandou que Eliaquim, o responsável pelo palácio de Sebna, o escrivão, e os anciões do sacerdote, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Então, nas circunstâncias anteriores, isso foi quando o rei da Síria estava. Quando ele recebe uma carta, ele entra, ora, e Deus envia novamente Isaías. E todas as vezes, ele teve uma confirmação positiva de Deus. Mas existe uma coisa, Daniel, que quando a gente tem o favor inemérito de Deus, muitas vezes a gente começa a adoecer espiritualmente, achando que somos imortais. E agora, Deus vendo que Ezequias podia se perder, porque agora a casa dele já não estava arrumada. Ele fez tudo o que era certo, mas de tanto ele receber o favor, e pelas guerras enfrentadas, a casa dele não estava arrumada. O sucesso embriaga, né? Vai vencendo, aí acha que ele vai conseguir fazer tudo, vai descuidando de algumas coisas e começa a errar. Se Deus mandou Ezequias colocar a casa em ordem, é porque tinha um problema. Ele começou fazendo tudo que era certo e reto aos olhos de Deus, mas em determinado momento ele descuidou da própria casa. A gente pode até marcar um episódio para falar sobre isso. Quantos líderes são mentores do povo, mas não governam a própria casa, né? Exatamente. Daniel, isso que você acabou de falar é aonde a gente começa. Se ele falou, põe a sua casa em ordem, a casa dele não estava em ordem. A grande dificuldade nessa vida é que a gente começa a olhar tantos problemas externos que a gente começa a omitir os problemas internos. Tudo o que ele colocou em oração, Deus respondeu e deu direção. Muito bom. Mas o rei Ezequias só inclinou o coração para o que era externo e não inclinou o coração para o que era interno. E muitos filhos de pastores, de sacerdotes, de líderes, de sucessores, nunca fizeram parte do plano sucessório dos pais. Construíram castelos para si. Só que nós temos um Deus de amor. E que Deus tem compromisso com a sucessão. E se a gente negligencia isso, Deus nos dará
situações para que a gente se atente para isso. Esse homem que até então, Daniel, tudo colocava em oração. Você pode ver, ele colocou todos os sacerdotes em panos de saco para chamar Isaías. Um homem que tinha tanto a voz respondida em oração, quanto o favor de Deus enviando o seu profeta. Porque aqui a Bíblia diz que o profeta veio enviado por Deus. E olha só, então vamos continuar vendo o que foi falado através do profeta. Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: todas as vezes que Ezequias tinha uma situação difícil, que envolvia ele, ele orava. E Deus respondia. Olha como Deus responde aqui. Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. A Bíblia começa dizendo lá no capítulo 18 que ele fazia o que era reto. Aqui a Bíblia confirma que não era acaso. Ele tinha consciência que estava fazendo as coisas retas diante de Deus. E ele chora amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio dizendo a ele: nós temos um Deus, Daniel, que ouve nossas orações. Amém. O profeta já tinha saído. E ele estava orando. E quando a gente ora, Deus envia o profeta. E mais uma vez a misericórdia de Deus vem sobre a vida dele. Porque ele era reto. Ele confiava. E ele obedecia. E ele guardava. E ele se aproximava. E aqui, olha, profeta, volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Então entenda, Daniel, que Deus ele pode mudar circunstâncias que aos olhos da medicina é improvável. Que aos teus olhos aquela circunstância nunca vai mudar. Mas Deus sabe aquilo que você tem plantado. E ele fala, ouvi a tua oração, eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Então entenda que ele não se dobrou ao rei da Síria. Então, além dele ter feito tudo o que era reto, nas guerras que ele travou, nas perseguições que ele tinha, ele se manteve íntegro. E agora, diante de uma enfermidade, Deus mais uma vez manifesta o seu favor a Ezequias. Mas aqui nós vamos dizer, aonde então eu posso estar me perdendo? Porque às vezes uma doença física revela uma doença espiritual. E o nosso presente é consequência do plantio do nosso passado. E o nosso futuro vai ser a consequência do plantio do nosso presente. Não se constrói futuro com o passado. O futuro é construído com o presente. O hoje é construído com o passado. Ele teve o favor porque ele continuou fazendo certo. Mas agora ele tem o quê? Uma doença mortal. E o que revela agora para ele? A mortalidade. Que ele agora é um mortal. E às vezes o tanto que ele teve de sucesso, isso choca o emocional de Ezequias. Sim. Comenta, Daniel. Me veio a cabeça falar sobre a necessidade de continuarmos plantando certo. Você que é um empresário do agro, vê muito isso no dia a dia das fazendas. Às vezes vem uma colheita muito boa. Plantou, colheu, sei lá, soja, milho.
que sucesso que foi essa colheita. Aí, só que colheu, vendeu, botou o dinheiro no bolso, todo mundo aplaudiu, recorde, que maravilha. Mas o que ele tem que continuar fazendo? Plantando. Tem que plantar de novo. Plantou só no passado, já colheu. Ah, não, agora eu vou plantar outra coisa. Não vou plantar soja, não, vou plantar tomate. Vai mudar o fruto, vai mudar o resultado do futuro. Né? Então, a necessidade de continuar plantando e plantando certo. É isso que a gente tem que aprender nessa história. E tem que entender, Daniel, aproveitando esse gancho, que mesmo na mesma variedade de plantação, você tem sementes diferentes. Na soja, você tem vários tipos de sementes a ser plantada. Uhum. Cada uma com os seus prós e os seus contras. Umas têm um período de colheita mais curto, outros mais longo. Outras são mais sensíveis, por exemplo, à chuva, outras mais resistentes. Umas produzem mais, outras produzem menos, mas todas elas, dentro da sua realidade, vão te dar a melhor colheita. Então, se a gente não entender que todo ano nós faremos a safra do ano próximo. Eu tenho aqui no meu WhatsApp, safra 25, 26. Então, eu estou preparando o 2025 todas as circunstâncias, para em 2026 eu ter uma colheita. Se eu parar de analisar o solo, se eu parar de buscar informações sobre aquilo, em 2026 eu não vou ter a colheita que eu poderia. Você só nunca vai poder se enganar e falar, não colhi o esperado. Porque quem planeja sabe o que será colhido. Eu não estou falando em alterações climáticas, eu estou falando do seu planejamento. Aquilo que é acima do seu controle, você não pode prever. Eu não posso prever uma variação da soja para cima, para baixo. Eu tenho uma previsão, mas existem fatores externos que podem fazer com que isso para cima ou para baixo, sem ser esperado. Eu tenho uma seca que pode acontecer que não estava prevista. Eu tenho uma chuva abundante que pode prejudicar a minha colheita. Mas o meu planejamento tem que ser bem detalhado. E aonde, então, alguém que começou bem começa a construir o seu erro. Quando a gente olha apenas para o externo e não arruma a nossa casa. Deus tem um compromisso com a esposa e com a sucessão. Agora, um homem que talvez no coração dele não saberia nem quando morreria, sabe que além dele ter morrido de forma precoce, agora ele só tem mais 15 anos. E quando a imortalidade sai do coração, entra um engano. E agora esse homem começa a não mais olhar para o propósito que Deus chamou, mas ele começa a olhar para si. Para o tempo que tem. Você acredita que isso pode mexer muito com a cabeça da pessoa? Ela fala, eu tenho 15 anos, então vou fazer o que eu quero. Depois, como é que você acha que isso foi na vida de Ezequias? E também na nossa vida, quando a gente recebe uma bênção. Imagina, ele ia morrer e ganhou mais 15 anos, é uma bênção. Tem gente que recebe bênção e não sabe lidar com ela. Abre-se uma porta, o cara consegue um carro. Deus dá um carro para ele. Aí no domingo, que era para ir para a igreja, ele vai passear com um carro novo. E acaba fazendo disso uma rotina. Ou seja, a bênção acaba afastando do que seria o correto. Aconteceu isso com Ezequias? Toda vez que você sair do propósito, você já perdeu o temor e você comprometeu tua história. Muito bom. Toda vez que você sair do propósito, você perdeu o temor, comprometeu a tua história. Alguém que era para ser lembrado como nunca houve, nunca haverá um rei, vamos avaliar agora aonde é a manifestação, o que ele abriu de brecha, que fez com que
a história dele fosse mudada. Numa interpretação não teológica, talvez, mas numa interpretação daquilo que eu tenho observado nesse texto. No versículo 12, Daniel, ele fala, nesse tempo. No versículo 1 ele fala assim, esse tempo, Ezequias adoeceu. Então é nesse tempo. É no tempo que você está fragilizado que o diabo vai achar brecha para te derrubar. É na época que você perdeu o controle de algo que você tinha como o mais valoroso, que talvez é a sua vida, ou o seu negócio, ou uma esposa, um filho, algo que faz com que você esteja fragilizado. E ele sabe que você já resistiu à Síria. Ele sabe que você já resistiu aos filisteus. Então ele vai abrir uma outra oportunidade de erro. E aqui ele fala, nesse tempo, capítulo 20, versículo 12 de 2 Reis. Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. No momento de fragilidade emocional, você pode fazer com que você não ouça mais a voz do Espírito e começa a ouvir a voz da carne, Daniel. E você começa a se encantar com os presentes que a Babilônia pode te oferecer. Uau. Comenta. No momento de fragilidade, aqui no caso, uma doença física. Às vezes uma quebra financeira. Às vezes uma crise no relacionamento. Você vai acabar abrindo brecha para uma possibilidade de desviar o propósito, desviar o caminho. O que a gente tem que fazer nesse momento? Dobrar o joelho, aumentar o tempo de leitura, fazer uma coisa que meu pai sempre fala comigo. Daniel, aumenta o seu tempo de jejum. Pai, eu estou precisando disso aqui. Daniel, aumenta o seu tempo de jejum. E acho que no momento de fragilidade, a gente tem que ter essa consciência. Eu estou fraco. As minhas emoções podem começar a falar mais alto. Preciso me fortalecer. Corre para a palavra, corre para o jejum, corre para a oração. Para não dar brecha para o inimigo. Porque tudo que ele quer é te enganar e te tirar do caminho. Daniel, isso que você falou é perfeito. Toda vez que você deixa de fazer aquilo que você vinha fazendo, que dava certo, você vai errar. Muito bom. Todas as vezes que Ezequias foi colocado numa situação de opressão, de pressão, ele orou, ouviu a voz do sacerdote e continuou caminhando. Mas dessa vez, quando ele viu que haveria um fim para ele, real, e agora não era mais o inimigo, era Deus dando um limitador, ele começa a correr atrás dos presentes da Babilônia. Tem pessoas, Daniel, que quando Deus começa a colocar limite, não quer mais. Querem o favor de Deus para enfrentar suas guerras. Mas quando Deus põe limite e fala, olha, eu sei que até ontem você vivia uma vida de adultério. Mas agora, se você continuar, você vai perder. Eu sei que até ontem você era uma pessoa que usurpava as pessoas. E eu te dei muita vitória, porque eu tenho um problema na tua vida. Mas agora, o limite. Então, quando Deus põe limite, é onde muitas pessoas falam, não, eu acredito na palavra de Deus, mas até aqui. Verdade. Não, esse negócio de dízimo e oferta, não. Esse negócio de, sabe, não poder ir em tal lugar, aí é exagero. Esse negócio de não poder beber, de não poder não sei o quê. E eu não estou falando, entrando em mérito. Sim. Cada um sabe as decisões que toma. Mas quando Deus põe limite, Daniel, é aonde a gente pode desconstruir todo o favor de Deus para a nossa vida. Quando ele se viu limitado, ele caiu. Caramba. Então, olha o que ele faz. No versículo 3. Ezequias recebeu bem os mensageiros da Babilônia e lhes mostrou toda a casa dos teus tesouros, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos,
o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Tudo que Deus nos dá, Daniel, é para ser vivido com aqueles que Deus nos confiou. Não é para fazer aliança com Babilônia. Forte. Tem muitas pessoas querendo andar em jugo desigual depois que foi abençoado. Então, depois que construiu todo o patrimônio, agora eu preciso de uma esposa mais nova. Agora está com dinheiro. Eu mereço uma moça. Porque eu construí tudo isso. Deus é comigo. Agora que Deus levantou financeiramente, não, mas para eu chegar num outro nível, eu sei que aquela empresa é assim, o dono, mas eu quero ir mais. Deus é comigo. Nossa. Então é você começar a fazer alianças, Daniel, ou se permitir coisas que Deus colocou um limitador, e é Deus. E isso, Daniel, Deus vai fazer na minha e na tua vida. Você não concorda? Concordo. Respeitar o limite de Deus deveria ser algo intrínseco. A gente deveria entender, se Deus está falando que vai até ali, eu vou até ali, vou fazer o meu melhor enquanto tempo eu tiver. Eu vou fazer o meu melhor com quanto Deus me deu. Mas algumas pessoas acabam se perdendo porque deixam as emoções falar mais alto. As alianças erradas falam mais alto. Elas se perdem porque param de olhar para Deus, em quem deu a direção, e começam a ouvir quem não devia. Então, olha só, quando Deus olha para ele com misericórdia e fala, filho, essa doença, você concorda, Daniel, que Deus sabia o que ele ia orar? Sim, concordo, claro. Você não concorda que foi uma estratégia de Deus colocar ele enfermo para ele poder olhar para a casa dele? Você não concorda que foi uma estratégia de Deus para poder falar quanto tempo ele tinha de vida? Tudo isso, todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Deus para Ezequias para falar, filho, você só tem 15 anos. Eu sei que você fez muita coisa no externo, mas agora olha para o teu interno, porque a tua sucessão vai ser comprometida. Não, e outra coisa, Deus fala, arruma a tua casa, porque Deus tem um compromisso com a casa dele. Exatamente. Então, a situação ruim vem para ele poder ver o que está errado, consertar e Deus continuar abençoando. Muitas das vezes, a gente quer fugir desse processo. A gente quer pular fora, quando deveria aproveitar o tempo que Deus está te dando para corrigir o que você tem que corrigir. E aí, qual é a brecha então, Daniel? Primeiro, a Babilônia vem e te oferece presentes. Depois, você recebe bem eles. E depois, eles estão junto com seus tesouros. Daniel, eu pesquisando, e Deus me deu uma direção. Eu perguntei, Senhor, mas você está me falando que é a Babilônia. Mas de forma prática, para quem está em casa, nos dias de hoje, o que é aceitar os presentes da Babilônia? Nos dias de hoje, no natural e no espiritual, o que é eu trazer a Babilônia para dentro da minha casa? Então, aonde a pessoa se perde, Daniel? No natural, anote bem isso. Anote de forma escrita na sua mente e no seu coração. Aonde que a pessoa se perde, Daniel, e compromete a sua história e sai do seu propósito? Quando você pesquisa Babilônia, vai falar assim, ó, cidade que cresceu de forma desorganizada, confusa e sem planejamento. Então, o que é trazer a Babilônia para a nossa casa? Porque a casa dele estava desarrumada. É você. Em tudo que você gere, inclusive a sua casa, está fora de organização, de forma confusa e sem um planejamento de crescimento. Então, você não tem um planejamento de crescimento no seu relacionamento. Você já parou para pensar nisso, Daniel? Não. Então, nós temos que começar a pensar, porque é o seguinte, a nossa empresa, nós queremos aumentar o faturamento. O nosso ministério, talvez nós queremos ter relevância e aumentar o nosso alcance.
Mas qual é a organização e o planejamento que eu estou tendo dentro do meu lar com a minha esposa? Como que eu vou fazer com que o meu relacionamento aumente e me dê mais lucro? Então é hora para a gente começar a olhar e falar, não, eu não estou tendo um planejamento com a minha esposa. Como eu vou ser o melhor marido? Como eu vou fazer com que esse relacionamento, na safra 2025-26, o ano que vem, eu tenha uma colheita melhor? Qual é o solo do meu relacionamento que precisa ser corrigido? Qual é a semente que esse ano foi lançada que eu preciso utilizar para que o outro ano eu colha coisas melhores com a minha esposa? Quais as sementes na vida dos meus filhos? Como está o solo deles? Entendeu, Daniel? É uma forma simples de você entender. Isso é ótimo porque traz a autorresponsabilidade. Achar que Deus vai fazer tudo e você não vai fazer nada não é fé, é superstição. Exatamente. Você precisa fazer a sua parte. E muitas pessoas espiritualizam nesse momento. Não, se Deus quiser, Deus faz. Não, está na mão de Deus a minha família. Mas o que está sendo trazido aqui para você aprender é a importância de você planejar o crescimento da tua casa. Não só o crescimento financeiro, não só as férias do final do ano, mas o relacionamento, o tempo de qualidade. 3 coisas que você tem que planejar na sua vida, da sua esposa, dos seus filhos. Planejamento: corpo, alma e espírito. Seus filhos precisam ser treinados fisicamente. Eles precisam fazer um esporte, seja qual for, mas com dedicação, tanto homem quanto mulher. Não dá para ser mais ou menos. Não exija que ele faça um que você queira, mas aquilo que ele se propor a fazer, que ele tenha o melhor desempenho que ele possa e que as suas condições permitam ele fazer. Isso aí. Porque tem muita gente que tem condição e paga, às vezes, a melhor escola, só que não investe para que o filho tenha um grande desempenho na parte física. Invista no emocional dos seus filhos. O emocional dos seus filhos é através do relacionamento que você tem com ele e no relacionamento que você tem com Deus. E no relacionamento que ele desenvolve com as pessoas que estão com ele. Por isso que nós temos que ter a percepção de quem está com nossos filhos. E nós temos que entender que crianças têm limitações. E assim como eles estão num aprendizado escolar, e cada um tem um nível, cada um tem uma limitação, nós também temos que desenvolver e prospectar o desenvolvimento emocional e espiritual dos nossos filhos. Eu tenho um filho que aos 9 anos pediu batismo. Uau. Tem um outro ainda que não se batizou. Tá tudo certo. Cada um no seu tempo. Eu me batizei aos 30. Como eu exijo? Agora, eu tenho que criar situações. Ok, Daniel? Perfeito. Então, no natural, quando eu me perco, quando eu sou desorganizado, quando o meu crescimento é confuso e quando eu não planejo o crescimento. E no espiritual, o que significa Babilônia? Corrupção espiritual. Então, quando eu atraio a Babilônia? Todas as vezes que eu quebro princípios. Se eu quebrei princípios bíblicos, direção de Deus estabelecida como verdade única, eu estou me corrompendo espiritualmente. Então, o que muda a minha história é quando eu me corrompo espiritualmente e quando eu não me organizo, não planejo e não deixo as coisas claras. Ando em confusão. Como você vê os lares de hoje? Confusos, quebrados. Às vezes até as pessoas que vão à igreja todo domingo estão enfrentando problemas que você não consegue imaginar. E eu acho que falta muito o que você está falando. A conversa para ajustar, para planejar. O homem e a mulher, marido e a esposa, caminhando juntos no entendimento, cada um com o seu papel, mas planejando. Quantos maridos não ouvem a esposa? Não sabe qual é o sonho dela? Não sabe o que ela quer? É aquele cara mandão, turrão, que é tudo do meu jeito.
Não ouviu a esposa, Deus não ouve suas orações. 1 Pedro 3,7. Olha aí, ó. Então é isso, a confusão, acho que ela impera muito porque as pessoas acreditam mais no que elas querem do que no que a palavra diz. E aí é uma questão de desvio também espiritual, né? Você começa a ouvir outras vozes em vez de ouvir a palavra. Quais foram as consequências, então, Daniel, que está lá no capítulo 20, versículo 16? Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Veja bem, ele abriu agora a porta para a Babilônia. Todas as vezes que ele tinha problemas, Deus mandou profeta. Novamente, se você estiver no engano, Deus vai usar, porque ainda existem homens de coragem para te falar a verdade. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Caramba. Olha que palavra dura. Tudo que foi construído, não é só através dele, mas por tudo que eles antecederam. E os próprios filhos de sangue serão levados eunucos. Olha só o que acontece, Daniel, quando a gente quebra um princípio espiritual. O eunuco não podia gerar. A descendência estava comprometida. Ficaria comprometida. Quando a gente erra e sai do propósito do temor, há um bloqueio nas nossas gerações de viver o propósito. E o interessante é que Deus alerta. Primeiro encontra com Ezequias, fala que ele vai morrer, dá mais 15 anos. Isso é um alerta. Bota a tua casa em ordem porque você vai morrer. É um alerta. E agora vem mais um alerta. Ou seja, Deus sempre vai te alertar. Sempre vai usar alguém para te mostrar que o caminho está errado. A decisão correta é corrija a sua rota e continue no caminho do Senhor para não comprometer a sua descendência. Não adianta só sonhar, ter palavra bonita na internet. Tem que corrigir a rota e seguir a palavra de Deus. E olha como você vê que a Babilônia entrou no coração dele. Quando vem o rei da Síria, ele rasga as roupas, põe pano de saco e manda chamar o profeta. Quando vem uma carta, ele ora e Deus manda Isaías. Quando ele recebe um diagnóstico da parte do próprio Deus, ele ora e coloca de novo diante de Deus. Mas como ele reage agora? Naquilo que ele não quer ver e que não vai ter consequências sobre a vida dele. Diante de uma palavra dura dessa, Daniel, olha o versículo 19 do capítulo 20. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. E agora a Bíblia revela o que ele pensava. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa, o mais difícil é que naquele dia do juízo, a verdadeira motivação da sua mente será revelada. Porque a Bíblia vem aqui, ela não esconde. E ela diz: pois ele pensava assim, enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Como não remetia a ele, tudo bem. Ele não queria arrumar a casa. Ele não queria. Ele não tinha preocupação com a sucessão. Irmãos, eu sei que talvez nós estamos falando diante de homens de Deus. Eu não sei se essa mensagem chegará, e não é uma crítica. Então não vou usar títulos. Mas você que é um homem de Deus e que já teve muitas vitórias diante do Senhor, talvez você esteja mais comprometido com o seu eu que com a sua família. E Deus hoje está te dando uma oportunidade de entender que no futuro, naquela vinda dele, todos os nossos pensamentos serão revelados. E a sua sucessão cabe a você interceder, orar, chorar amargamente, para que a Babilônia não leve tudo o que os seus antepassados construíram, que você construiu, e que a sucessão dos seus filhos não seja bloqueada. Daniel, finaliza, por favor. Uma aula.
uma aula sobre o que esse texto traz para a gente é impressionante, né? Como não terminar mal. A gente começou falando sobre isso no episódio passado e estamos concluindo com a história de Ezequias sobre o que está no nosso coração. Quem a gente está ouvindo? Qual foi o ponto que você desviou a fé? Em vez de estar ouvindo a Deus, começou a aceitar os presentes da Babilônia, a confusão. Pensa nisso, na confusão, foi muito bom a forma como você traduziu isso. Confusão, falta de planejamento. Se tem confusão, se tem falta de planejamento, então não é de Deus. É um presente que você não tem que aceitar, porque não é um presente, é um problema. Deus sempre vai te alertar, como a gente falou aqui. Coloca a sua casa em ordem, porque Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para os seus filhos. E você que é o sacerdote, você que é o líder, que é o chefe da família, tem a obrigação de zelar pela sua descendência. E como que você faz isso? Se conectando com Deus, dizendo não aos presentes da Babilônia e fazendo a vontade dele. É isso. Muito obrigado. Eu tenho certeza que isso vai alimentar a sua fé, vai te exortar e vai fazer com que você, que tem plantado até hoje, continue com a mesma semente, reta, obediência, temor, para que o teu futuro seja construído aos olhos de Deus através do seu presente. Deus te abençoe, muito obrigado, e que Deus toque o seu coração e sua família com essa palavra, em nome de Jesus.